Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Legal. Então, hoje a gente vai trabalhar sim. na seção 3.4, e ela é projeto de pesquisa e elaboração do projeto de pesquisa, tá? Então, projeto de pesquisa, né, é aquilo que a gente vai fazer no TCC1, né? Então, tudo que a gente for comentar hoje, aí você já deixa um guardadinho, né? Essas dicas aí para quando vocês forem fazer o TCC1, porque o nosso TCC ele é dividido em duas partes, né? O TCC1 e o TCC2. O TCC1 ele é um projeto de pesquisa, né? Então, o que ele é? É uma ideia daquilo que a gente vai fazer na nossa pesquisa, que vai ser o TCC2, tá? Então, hoje a gente vai abordar tudo o que é um projeto de pesquisa se vocês forem fazer, por exemplo, uma pesquisa como a gente está trabalhando com alguns alunos na iniciação científica, né? A gente precisa inicialmente, antes de começar realmente fazer esse projeto antes de começar a fazer a pesquisa de iniciação científica, a gente precisa preparar um documento que é um projeto, uma ideia daquilo que a gente vai pesquisar, né? Então, foi aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada, aquele projeto de pesquisa sobre o Khan Academy, que foi um projeto uma pesquisa que a gente fez em 2019 e 2020, né? Mas antes a gente teve que apresentar uma proposta de projeto. E é isso que vocês vão fazer no TCC1, né? No TCC1 vocês vão fazer um projeto de pesquisa, dar uma ideia do que vai ser o TCC de vocês, tá? Então é bem nessa linha, né? O importante é não confundir. A maioria dos alunos confundem, acha que é tudo a mesma coisa, né? Tanto é que o TCC1 ele tem um formato e o TCC2 tem um formato porque é só um projeto, é só uma ideia do que vocês vão pesquisar, e o TCC2 aí é o TCC mesmo, é a monografia propriamente dita, tá? Então, o projeto de pesquisa, o que ele é? É um documento decorrente de uma planificação sobre o que se pretende realizar, visando alcançar a resposta ao problema estabelecido para a pesquisa. Quer dizer, a gente já comentou nas aulas passadas, né? Para qualquer coisa que a gente vai pesquisar, a gente precisa definir qual é o problema que a gente vai estar buscando uma resposta com a nossa pesquisa, né? Então, por atender uma condição científica, ele deverá respeitar determinados parâmetros, sendo um deles relacionado ao formato. Então, isso aqui vocês não podem esquecer nunca, né? Existe um formato relacionado ao projeto de pesquisa, é um formato que é determinado pela instituição, ele é determinado pela Anhanguera, então precisa seguir esse formato. Então, quando vocês estiverem lá no 7º e tiver aberta a disciplina para vocês, TCC1, vocês vão ver lá, numa das abas de instrução, vai existir um modelo de TCC, e vocês têm que seguir aquele modelo. Então, a gente vê vários alunos que não seguem aquele modelo, né? E perdem nota dos avaliadores, né? Então, está aqui, ó, relacionado ao seu formato. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, para ficar mais claro, tá? Mas vocês têm que ter claro isso. Não adianta fazer na cabeça de vocês a formatação que vocês imaginam. Tem que seguir o formato que é definido naquele modelo postado na aula de vocês, no TCC1, tá? Então, aí, obviamente, que o projeto não se reduz a isso, né? Não é só isso aqui, porém, não há como negligenciar esse fator. Precisa seguir um formato, tá? Então, para realizá-lo de forma
conveniente, existe uma norma da ABNT, né, essa norma aqui, que estabelece os princípios gerais para apresentação de projetos de pesquisa e define ser esse documento que descreve essa estrutura. Então, a gente tem um formato, um documento específico para apresentar o projeto de pesquisa. Então, o TCC1, que é o projeto de pesquisa, tem um formato que a gente precisa seguir, tá? Então, vamos lá, seguindo o formato, tá? Vocês vão ter oportunidade de quando estiverem fazendo o TCC1, vocês vão ter oportunidade de ver os documentos, tudo. Aqui a gente comenta, mas não precisa ficar decorando isso aqui, vocês vão poder consultar, vão ter documento para consultar. Então, aqui eu só estou passando para vocês o que é necessário, o que faz parte da BNT, né? E o que precisa ter na capa. O que tem que... O documento da gente só tem uma capa, não adianta mandar um documento tudo escrito bonito, não sei o que, e não tem capa, né? Então, na capa, o que precisa ter? O nome da entidade, né? Qual deve ser submetido, né? Então, quer dizer, o nosso tem que ter o logotipo da Anhanguera, vou mostrar daqui a pouco, o nome do autor, ou dos autores, no nosso caso, do TCC1 ou do TCC da Anhanguera, é individual, então é só um autor, o título, subtítulo, se houver subtítulo, né? Local, a cidade de onde é a instituição e o ano que está sendo feito o trabalho. Então, a capa tem que constar isso aqui, tá? No caso do TCC da Anhanguera, a capa é essa daqui, tá? Traduzindo o que está escrito ali na teoria, tá? O nome da instituição, a Anhanguera pede o logotipo, o nome do aluno, né, o nome do autor, o título do trabalho, a cidade e o ano, né? Como eu falei para vocês, existem toda uma formatação. Então, lá no modelo que vocês vão acessar no AVA, diz aqui o tamanho da letra, que tem que ser centralizado, o título é em negrito, né? Então, tudo isso aqui, tem alunos que não põem esses traços, né? Esses traços são obrigatórios, porque é o modelo da Anhanguera. Agora, a capa precisa ser esse formato. Centralizado, não adianta fazer alinhado na esquerda, precisa ser centralizado, o nome centralizado, o logotipo. Então, vocês olhando aqui, vocês veem que tem uma aparência bonita a capa. Então, a gente tem que pensar nisso também. Tem que pensar numa aparência bonita, né? A letra usada, né? Então, tudo isso precisa seguir a risca, tá? E tudo isso é avaliado, é simples, né? É simples a gente colocar, só que se a gente não coloca, a gente perde ponto, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, quem não souber trabalhar com Word, né? E saber trabalhar fazer alinhamento, selecionar letras, trabalhar com espaço de margem, né? Fazer sumário automático. Aproveitem as férias, né? No YouTube tem um monte de vídeos. Se atualizem com relação a fazer documento no Word, porque senão vocês, além do trabalho que vão ter para buscar o assunto de vocês, identificar qual o problema, identificar título, identificar pergunta, problema, objetivo principal e tudo mais, vocês ainda vão ficar apanhando no Word. Tudo isso que eu estou falando é que eu vejo vários alunos apanhando no Word, né? Então, se preparem, peguem as férias e façam
alguns cursinhos, alguma coisa que tem no YouTube sobre o Word, para ficar bem craque, tá? Bom, aí em seguida tem a folha de rosto, quer dizer, a gente tem a capa e aí tem a folha de rosto, que faz parte também daquela formatação que foi falada no início, né? Então é nome dos autores, título, subtítulo, local e ano, né? E se for exigido, algumas coisas adicionais, autores, capas e tudo mais, tá? No caso da Anhanguera é bem simples, então não tem praticamente a folha de rosto repete aquilo que estava na capa, mais alguns comentários, né? Então tá aqui, ó. Repete o nome do autor, o título, só entra aqui que é o projeto apresentado no curso de administração de empresas, quer dizer, essa frase é padrão, né? Então, o nome da orientadora, o nome da tutora, que eu já comentei com vocês, né? Quem corrige o TCC são os tutores online, né? Então, são os tutores que ficam em Londrina, né? Então, eles corrigem o TCC de uma forma de um gabarito. Então, eles vão bater o olho aqui, deixa eu ver, tá, o tamanho da letra está igual, tá ok, tá em negrito, tá o espaçamento correto, ok? Isso aqui é fácil fazer. Agora, quem não conhece bem o Word pode apanhar para fazer aqui os espaçamentos, fazer aqui essa parte da identificação do projeto alinhado na direita, né? Então, tudo isso é aquilo que eu comentei. Professor, Façam. Oi. eu tenho uma dúvida quanto à apresentação. A gente vai ter que apresentar o TCC para uma banca ou Vai. Vai mais o TCC 2. só o TCC 2? Esse aqui o senhor Só- está explicando o TCC 1. Esse é o TCC 1. Então, essa é a ideia de projeto. Quando vocês estiverem no oitavo, que vocês vão fazer os capítulos, vão fazer TCC completo, no final do semestre vai apresentar para a banca. E a banca é composta por professores da administração, tá? Então vocês vão apresentar o trabalho de vocês. Isso faz parte de todo o processo do TCC. Então, no caso, o orientador da gente é o senhor, né? Isso. Então eu faço um papel de orientador, só que aqui o nome que você vai colocar tutor, né? O tutor, não o meu nome. Eu faço um trabalho que é um meio de campo entre o tutor, né? Que corrige, que dá nota, e eu tento ajudar vocês em algumas partes, né? Mas como esse é um trabalho subjetivo, né? Vocês têm que seguir aquilo que o tutor direciona, tá? Ok, professor, obrigado. Tá? Mas é aquilo eu sempre falo toda hora, não é difícil, é trabalhoso, né? Você vê, amanhã vai ser a entrega da atividade 2, né? Então, mesmo esse projeto aqui, ele é feito em 3 atividades. A atividade 1 foi entregue em outubro, né? Meados de outubro. Então, começou o semestre em agosto. A primeira entrega foi 20 de outubro. O que aconteceu? A maioria dos alunos deixou para fazer o TCC na semana do dia 20. Sai um trabalho com qualidade? Claro que não. Depois, mas é difícil, eu não acho o tema. Claro, não vai achar. O TCC, vocês têm que começar a fazer quando começa as aulas. Abriu o AVA para vocês com as informações. Quando começa as aulas, eu já faço uma aula explicando o TCC. Mais ou menos o que a gente está falando aqui, eu dou até mais um direcionamento, entendeu? Então, aí já começa a fazer. Por quê? Você tem
3 oportunidades em cada atividade para ter o retorno do tutor. Então, você começa a fazer no início de setembro, né? Aí você já posta aquilo que você fez, o tutor vai lá, vê o que pode ser corrigido e te devolve. Então, ele dá essa oportunidade para você corrigir. Você tem 3 chances. Agora, se você deixa para entregar na última semana, não dá tempo do tutor corrigir. Ele tem 7 dias úteis para olhar a partir do momento que você postou até retornar para você. Então, quer dizer, o pessoal que postou no dia 17, 18 de outubro, não teve retorno. Aí o tutor já devolveu com a nota. Não teve oportunidade de corrigir. Então, se o pessoal que postou em setembro, o tutor devolveu. Olha, aqui essa, o tipo de letra não está certo, não está, a paginação não está certa, sei lá, os problemas que podem acontecer, né? Diversos incoerências, e a pessoa vai corrigindo, chegou no final de outubro, entregou, tirou nota máxima da atividade 1, né? Então, o TCC, ele é um trabalho regrado, né? É isso, quando a gente for fazer nossa aula do TCC1, eu vou bater bastante nessa tecla, né? É regrado, tem que fazer um pouquinho por semana, não adianta querer fazer isso que a gente está acostumado. E eu me coloco nessa linha, todo brasileiro faz isso, né? A gente deixa para a última hora. Então, o TCC não pode, porque não vai sair um trabalho com qualidade. Aí você começa, não dá certo o tipo de letra, o Word não sei o quê, o computador quebrou, não tem energia elétrica. Pronto, aí já é problema para você se irritar, né? Então começa a fazer no início do semestre. Vocês vão ver, se fizer no início do semestre, de acordo com as instruções, vocês vão levar o TCC assim, nem vai parecer que é TCC. Fica complicado a partir do momento que deixa acumular. Então, eu imagino o TCC1, a gente gasta umas 25, 30 horas no semestre inteiro. Se vocês dividirem vamos fazer uma conta simples, né? 30 horas, né, no semestre, se você dividir 30 por 6, dá 5. Então você vai gastar 5 horas por mês para fazer o seu TCC. Agora, se você não faz no primeiro mês, no segundo mês já acumulou 10 horas. Aí, às vezes, para ficar 10 horas direto fazendo, não vai sair um trabalho com qualidade. Agora, você ficar um pouquinho por dia, pesquisar e tudo mais, vai fazer o TCC super tranquilo. Vocês vão ver. Se fizer, os alunos que fizeram nessa linha que eu sempre oriento, começa a fazer devagarinho, sai o TCC assim, tira a nota máxima, consegue fazer tranquilo, consegue fazer as outras atividades. E o que eu ia comentar, amanhã é a entrega da atividade 2. Eu estava olhando agora, de 20 alunos que estão fazendo TCC, só 6 entregaram até agora. Quer dizer, faltam 14. Vão fazer tudo correndo, aí de repente amanhã dá um problema, né, de energia elétrica, não consegue entregar e perde a pontuação da atividade 2, né? E não tem a oportunidade de ter o retorno, né, do tutor, tá? Bom, a contracapa é dessa forma. Vocês estão vendo que é bem tranquilo definir o título, né? São duas coisas. O nome todo mundo sabe, né? Então é só o título mesmo que é definir aquilo que você vai pesquisar. Quando a gente for trabalhar no semestre que vem, quem for fazer o semestre que vem, a gente dá algumas ideias para como encontrar o título e tudo mais, né?
O importante é vocês terem a ideia da macro. O que vocês vão fazer? Gestão de pessoas? Vocês vão fazer logística? Vocês vão fazer... olha esse aqui, né? O título da Daiane, né? A ideia dela é gestão de pessoas, mas a importância da gestão de pessoas frente à inclusão da diversidade no ambiente organizacional. Quer dizer, então, ela buscou aquilo que a área de gestão de pessoas trabalha com esse lado de inclusão da diversidade. E aí, diversidade é tudo, né? Pessoas com deficiência, e aquilo, é contra tudo isso, né? Tudo que não atrapalha. Então, é aceito qualquer linha de diversidade, né? Aí tem algumas coisas que são opcionais, né? No caso da Anhanguera, não usa essa lista de ilustrações no projeto. A gente vai usar só no TCC2, né? Mas precisa se fazer uma lista de ilustrações. Não no TCC1, só no TCC2. Tá aqui, é opcional, né, para o projeto, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de uma lista própria para cada tipo de ilustração: desenho, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, outros. Quer dizer, se a gente for colocar figura, né, a gente vai fazer uma lista. E no início, logo após a nossa, vou voltar, tá? Logo após a nossa capa, né, na nossa folha de rosto, a gente vem com a lista de ilustrações, tá? E vai falar o nome daquela ou da foto que a gente tem que identificar em qual página que está. Então, faz parte da formatação, né? O outro é lista de tabelas, né? Então, se você usa tabelas, você também tem dentro do seu trabalho, se você usou tabelas, você tem que fazer uma lista identificando o nome da tabela e qual página ela está. Também tá dentro do seu trabalho após a folha de rosto, né? A outra é lista de abreviaturas e siglas. Então, quer dizer, tudo isso é para quê? É para facilitar a vida de quem vai ler seu trabalho, né? Quer dizer, você faz uma lista falando que... Imagina você pegar um trabalho, tem lá, a gente tem milhões de listas e cada área de atuação tem siglas, né? Então, aqui a gente precisa no início do trabalho da gente, a gente precisa fazer essa lista. Olha, dentro do trabalho tem essas siglas aqui e essa sigla corresponde a isso. Então, a gente precisa fazer isso também, tá? No caso, falando, né? No caso do TCC1, não é para fazer, não tem essa lista de siglas, mas a gente dá uma ideia de pesquisa, de projeto de pesquisa geral. Então, pode ser que alguém vá trabalhar com pesquisa, né? E vai pedir isso, tá? E lista de símbolos, a mesma coisa, né? Você tem alguns símbolos, ela é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado. Então, aqui a gente está mostrando a padronização que é feita. Então, a gente não pode inventar tipos diferentes, né? Tem que seguir todos os órgãos, né, que pedem, que trabalham com projeto de pesquisa, tem essa estrutura. Então, por isso que é importante a gente saber, conhecer a estrutura e quando tem no edital alguma ideia de um projeto de pesquisa, a gente já sabe o que tem que ir nele, porque é um padrão, tá?
Sumário, né? Então, o sumário no TCC1 é obrigatório, né? Ele é um elemento obrigatório, tem que ser elaborado conforme a BNT. Aqui a minha sugestão é que vocês saibam fazer o sumário pelo Word, né? Não vão fazer um sumário feito manualmente que fica todo disposicionado, né? Fica feio porque ele não manualmente colocando os pontinhos lá, ele nunca ajusta a página, né? Então aprendam a fazer sumário pelo Word. De novo, tá cheio de vídeo no YouTube explicando como fazer sumário, tá? Então, o sumário é isso aqui, né? Tá vendo? A gente utilizando o sumário do Word, ele faz tudo alinhadinho aqui, ele conforme o nível, né? Cada nível de página, de capítulo, a gente tem ele negrito. Isso aqui tudo é o próprio sumário do Word que monta. Então, por isso eu falo, aprendam a utilizar, tá? Então, esse aqui é o que vocês vão apresentar lá com o sumário TCC. Introdução, problema de pesquisa, objetivos, aí você tem os subtítulos, né? 2.1, 2.2, 3, justificativa, 4, fundamentação teórica, metodologia, cronograma, referências. E, além do mais, né? Você utilizando o sumário do Word, se você fizer alteração no seu texto, incluir página, tirar página, é só fazer a atualização do sumário que ele traz as páginas atualizadas aqui. Você não precisa vir, é na página 8, você vem aqui e tem que digitar. Então, por isso que é importante que vocês saibam utilizar direitinho o sumário para construir, tá? Vamos seguindo. Bom, então agora a gente entra na parte dos elementos textuais, né? Toda aquela parte era a parte de introdução, que é capa, folha de rosto, né? Sumário, é a parte inicial do trabalho, né? Então ele tem que ser nessa formatação. E aí a gente entra nos elementos textuais, que é aquilo que a gente vai realmente escrever, né? Então, precisa ter uma parte introdutória, que é a introdução, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado e a hipótese, se for o caso, né? Bem como os objetivos a serem atingidos, tá? Então, em seguida, vem primeiro a introdução, tá? Então tá aqui a introdução, um texto, né, falando do tema, né? Já logo logo no início começa a abordar o tema. Então a gente vai fazer 4 ou 5 parágrafos na nossa introdução, de acordo com o direcionamento daquilo que é para se fazer do trabalho de pesquisa, tá? Então, primeiro fala um pouco sobre o título, né? Vai falar, explicar um pouco o que é o título. Então, lá no modelo do TCC que tem no AVA, dá todo o direcionamento, o que você tem que fazer na introdução, tá? Então, aqui a introdução faz parte dos textos do projeto, tá? Depois a gente tem o problema, né, que é a pergunta problema. Estão vendo aqui que já é um subtítulo, né, 1.1, e é uma pergunta simples, né? Então, aqui, quando vocês forem fazer, faz parte uma pergunta simples. De que maneira a gestão de pessoas pode contribuir na inclusão da diversidade no ambiente organizacional? Ponto, né? Então, quer dizer, essa é a pergunta que a gente vai responder dentro do nosso trabalho, né?
tá? Isso aqui é reforçando aquilo que a gente viu em algumas aulas, né? Qualquer projeto de pesquisa que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma pergunta-problema, por quê? É para alinhar aquilo que a gente vai pesquisar. Então, aqui já começa a trazer que a gente vai ter que pesquisar sobre gestão de pessoas, vai ver como que a gestão de pessoas trabalha na inclusão da diversidade nas empresas, quais os benefícios, tudo isso está embutido nessa pergunta, tá? Em seguida, a gente tem os objetivos. Como que a gente vai responder, encontrar informações para responder essa pergunta, né? Então, primeiro, a gente tem que compreender a importância da gestão de pessoas na inclusão da diversidade. Esse é o objetivo geral. Depois, a gente tem objetivos específicos. Esses objetivos específicos é que vão trazer bastante informação ou vão trazer possibilidade de pesquisa para a gente responder tanto a pergunta como atender o objetivo geral. Pesquisar conceitos de gestão de pessoas e gestão da diversidade. Então, a partir daqui, a gente já começa a abrir um pouco, né? Por isso que ele fala específico. A partir daqui, a gente já tem toda uma linha de pesquisa para se fazer, tanto todo um alinhamento daquilo que a gente vai ter que fazer, tá? O segundo objetivo específico, aprofundar conhecimento sobre ações práticas pela gestão de pessoas no que tange à inclusão da diversidade. Então, quer dizer, o primeiro objetivo específico, ele está trazendo, a gente vai conceituar, né? No segundo, a gente vai buscar informação nos autores, né? Quais as práticas que as empresas ou que a gestão de pessoas está trabalhando para a inclusão de pessoas de diversidade, né? E no terceiro objetivo específico é entender a relevância do papel da gestão de pessoas na inserção da inclusão da diversidade nas organizações. Quer dizer, o último, ele vai trazer a ideia do que realmente a gestão de pessoas atua nesse tema, né? Então, são informações, né, que são objetivos específicos que vão fazer com que abra o leque para você pesquisar. Então, essa ideia, né, esse aqui são ideias que você passa no seu projeto de pesquisa para que você trabalhe, né? Então, vocês estão vendo, partindo, a gente tem a capa, contracapa, sumário, a introdução, problema, objetivo. Então, esse vai ser o caminho do trabalho de vocês, tá? Dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo, professor, dá para prosseguir. Tá bom. Aí qualquer coisa vocês vão interrompendo aí, né? Bom, ainda em cima de elementos textuais, a gente viu primeiro que é a parte de introdução, objetivos e tudo mais, né? Aí nós vamos ter um item, né? Que é a justificativa. Então, qual que é a justificativa desse trabalho? Por que que a gente está fazendo esse trabalho, né? O que a gente fez com que a gente escolhesse esse tema? É tudo o que a gente vai colocar aqui na justificativa. Lembrando, a gente está fazendo um projeto de pesquisa, a gente está vendendo para quem vai avaliar uma ideia de um projeto, né? Então a gente tem que justificar por que está fazendo aquele projeto. A gente não pode, baseado em todas as aulas que a gente teve até agora, a gente precisa explicar, ou, no caso, justificar, por que que a gente escolheu aquele tema, né? E a justificativa é para isso. Então, vocês podem falar que você escolheu
o tema porque você já trabalha nisso, né? Você quer aprofundar, você quer falar que você escolheu esse tema porque você gostou de quando você fez isso na faculdade, mas como foi muito macro, você quer se aprofundar. Todo mundo tem uma justificativa porque escolheu o tema. Então, vocês vão colocar aqui. Aqui existe alguns padrões para escrever, mas é muito lado pessoal, tá? Então, aqui tem Professor, usa a... na primeira pessoa? Não, aqui você... Nunca na primeira pessoa, tá? Sempre na terceira. Ah, tá. Então a justificativa do que eu acho não pode ser na Não, primeira. não, não. É sempre na terceira pessoa. Ah, tá. Obrigado, professor. Aqui a gente pode ver, ó. Você pode ver que aqui em nenhum momento se falou em primeira pessoa. Em uma sociedade rica em diversidade, é de extrema importância que as empresas estejam. Então, quer dizer, você está sempre dando ideia do que vai acontecer, mas nunca colocar na primeira pessoa, tá? Ó, diante desse cenário e do impacto que na diversidade promove o âmbito organizacional, este estudo, né, não é meu estudo, né? Este estudo visa compreender a notoriedade e tal. Então, nunca na primeira pessoa, tá? Então, a justificativa está aqui, né? Você vai falar o porquê que você escolheu isso, né? O terceiro, né, é o referencial teórico. Então, no referencial teórico, você vai procurar sinteticamente, né, numa síntese, abordar os três objetivos específicos, né? Então, eu vou voltar lá, tá? Aqui. Pesquisar conceitos da gestão de pessoas. Então, dentro da fundamentação teórica, você vai pegar esses três objetivos específicos e vai escrever um pouco, umas 3 ou 4 páginas, baseado nesses três objetivos, né? Você vai escrever umas 3 ou 4 páginas, abordando uma página um pouquinho cada um, para mostrar o quê? Para mostrar aquilo que você pretende pesquisar, que não é tudo, né? 3, 4 páginas, uma página para cada um é pouca coisa, né? Então é isso que você vai trazer aqui no referencial teórico, que embasa o trabalho. Então, você vai abordar um pouquinho de cada um, tá? Então, tá aqui, né? Aqui chama fundamentação teórica, né? Na teoria é referencial teórico, mas no nosso trabalho é fundamentação teórica. Então, a partir daqui, né, a gente já começa a trazer informações de estudo daqueles três objetivos secundários, né? Vamos trazer aqui na fundamentação teórica já com autores falando sobre aquilo, né? Aquilo que a gente viu sobre autores, né? Então, aqui a Daiane já buscou do livro do Chavenato, né? E aí já trouxe alguma coisa que ele falou, né? As organizações estão mudando conceitos e alterando as práticas gerenciais, sendo que dentre das principais mudanças, a gestão de pessoas tem elaborado suas estratégias de ação, considerando as pessoas, colaboradores, como seres humanos, ativadores de recurso, parceiros da organização. Quer dizer, aqui ela já começa a dar um conceito do que qual a função de recurso de gestão de pessoas está se trabalhando com os colaboradores, dando uma visão mais aprofundada para as pessoas. Então, quer dizer, aqui você vai buscar autores que te ajudam, que falam sobre aquilo que você colocou na fundamentação teórica. Então, por isso é que eu já falei em algumas aulas, né, passadas que
vocês podem ter já um tema que vocês vão querer fazer no TCC de vocês. Comecem a ler, né? Ah, eu quero fazer sobre logística. Comece a ler livros sobre logística para ter ideia o que vocês vão fazer, né? O que vocês vão pesquisar, o que vocês podem definir como tema, como título, e depois vai arredondando isso, né? Agora, se você não... É aquilo que a gente comentou também lá no primeiro dia de aula, que a gente falou assim, que para a gente fazer pesquisa, a gente precisa adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento é ler, é leitura sobre o assunto, né? Então, se a gente não tiver bem claro sobre o assunto, se a gente não tiver um conhecimento sobre o assunto, né, a gente não vai conseguir elaborar um título, não vai conseguir elaborar uma pergunta-problema, não vai conseguir elaborar um objetivo. Então, o que vocês precisam antes é adquirir conhecimento específico sobre o assunto. Mesmo que vocês forem fazer um assunto que vocês estão trabalhando, né, vocês têm o conhecimento prático. Muitas vezes vocês precisam ir buscar conhecimento teórico, que é aquilo que você vai buscar nos livros. Então, aproveitem o período das férias, comecem a pesquisar livros sobre o assunto que vocês têm vontade de escrever, tá? Então, a fundamentação teórica é isso. É uma ideia básica daquilo que vocês vão escrever e daquilo que vocês vão pesquisar. Por isso é que não é um trabalho longo, porque quando vocês forem fazer os capítulos no TCC2, no oitavo semestre, vocês não vão fazer 3 páginas. Vocês vão fazer no mínimo 5 páginas para cada capítulo. E cada capítulo é referente a um objetivo secundário. Então, vocês vão precisar bastante material para escrever 5 páginas. Vocês vão ter que ter 4 ou 5 autores falando sobre cada objetivo secundário. Então, voltando, tá? Vocês vão precisar 4 ou 5 autores que falam de gestão de pessoas e diversidade e que vocês vão precisar buscar como eles definem, como que eles conceituam esses 2 temas, para você poder escrever 5 páginas, né? Então, às vezes, só 4 ou 5 autores não dá, você tem que pegar mais para escrever 5 páginas, né? Agora, na fundamentação teórica, você pode pegar 2 autores e em cima de definição de conceito, você já escreve uma página, tá? Então, é por isso que é importante buscar e ir lendo sobre o tema que vocês forem trabalhar, tá? Então, o referencial teórico é o terceiro elemento textual do projeto, tá? O quarto, ele é a metodologia a ser utilizada nos recursos, né? Como os recursos. Qual metodologia você vai utilizar? Então, a metodologia aqui não é muito trabalhoso, porque é mais ou menos um padrão, porque ele é uma pesquisa bibliográfica, né? Então, a gente vai trabalhar em cima de uma pesquisa bibliográfica e esse texto aqui é mais ou menos padrão, né? Então, aqui ela escreveu a revisão de literatura, né? Mas aqui a gente está falando, e aqui acaba sendo uma pesquisa bibliográfica, né? Então, é uma revisão de literatura em caráter qualitativo, né? E descritivo. Então, quer dizer, foi aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? Revisão de literatura, pesquisa bibliográfica, é isso que vai ser a metodologia que você vai fazer o seu trabalho. Se você fosse fazer um trabalho de mestrado, né, que aí você ia fazer um estudo de caso,
Você ia colocar aqui, qual metodologia você vai utilizar? Ah, esse trabalho vai ser utilizado um estudo de caso, onde o pesquisador vai visitar determinado ambiente para fazer uma pesquisa exploratória, tal. Então, quer dizer, no nosso caso, é mesmo uma revisão de literatura. Então, esse texto aqui praticamente é padrão, né? Não muda muito. Você vai mudar. Aqui você já vai apontar os autores, né, que você está utilizando com cada ano, quais palavras-chave você vai pesquisar, né? Então, para encontrar material, ela usou as palavras diversidade, inclusão, diversidade, gestão da diversidade, gestão de pessoas, vantagem competitiva. Então, quer dizer, aí você também vai ver quais palavras você utiliza para buscar o seu tema, né? Então, é, você pode, você pode buscar, você vai fazer um trabalho sobre logística e você vai medir, vai ver como a logística ajuda na lucratividade da empresa. Você vai colocar como uma palavra-chave lucratividade, que você vai buscar tanto nos livros digitais que a gente tem na biblioteca, como assuntos na internet, que você pode utilizar as palavras-chave. Então, a metodologia é isso: é uma pesquisa bibliográfica, você coloca os autores e cita aqui quais as palavras-chave. Né? Então, aqui o texto é mais ou menos padrão. Né? Isso aqui não tem que se preocupar muito. A preocupação maior é definir o tema, o título, a pergunta-problema, os objetivos e os dois objetivos, geral e o secundário, e depois a fundamentação teórica. Aí, esse aqui é um pouco mais trabalhoso. O quinto é o cronograma, né? Então, esse cronograma também tem lá no modelo, e a gente não pode esquecer que a gente está fazendo um projeto de pesquisa, então a gente vai ter que mostrar o cronograma que a gente vai entregar as atividades, né? E aí a ideia do cronograma é esse. Aí tem aqui esse modelo já tem lá no AVA, dá para pegar, então aí você já vai fazer o cronograma baseado no TCC1, que é o projeto de pesquisa, e o TCC2, né? Então, no caso, quando vocês forem fazer, vocês vão alterar o ano aqui, né? As atividades são mais ou menos essa, né? Você vai escolher o tema, vai definir os objetivos e justificativa, definição de metodologia, e aí vai jogando nos meses, né? Então, isso aqui não é muito complexo, é mais uma coisa burocrática para mostrar que tem um cronograma, né? No caso de uma pesquisa, de um projeto que você vai fazer para alguma instituição de bolsa e tudo mais, claro, você vai ter que definir o cronograma correto. Então, esses trabalhos que a gente faz de iniciação científica, a gente tem que definir as atividades que a gente vai estar fazendo no projeto como um todo, né? Agora, no caso aqui do TCC1, ele é mesmo burocrático, mas é importante que vocês saibam que existe essa necessidade de fazer um cronograma do que você vai entregar a cada coisa. Principalmente porque se tem algum órgão que está apoiando a pesquisa, ele vai querer saber quando você vai entregar cada atividade, né? Então, o cronograma faz parte do projeto de pesquisa, tá? E o sexto, né, são as referências. Então, aqui tem as referências, que no caso aqui é do trabalho da Daiane, né, que ela pegou, né? Então, os autores, então, desse formato é que precisa
definir as referências. Lá no final do trabalho, na última página, que vão as referências. Então, estão vendo aqui o nome do autor, o sobrenome do autor. A primeira coisa, você tem que entrar com o sobrenome dos autores em ordem crescente, né? Alves, A, B, C, depois vai para o M, N. Não pode ficar desordenado, ele tem que estar ordenado em ordem alfabética, tá? Aí tem o nome, no caso aqui são vários autores, né? O título da obra tem que ser em negrito. Então, aquilo que a gente falou lá no início. É padrão. Então, tem que seguir o padrão, né? Aqui tem dois autores, o título da obra em negrito, o ano, se está disponível na internet, o link da internet, quando foi feito o acesso. Então, toda a explicação de como se constrói a referência, a gente tem lá no modelo do AVA. Então, é um documento com 30 páginas, e tem toda a explicação. Ah, o seu é livro? Então, o livro é de um formato. É pela internet, se você pegou pela internet o livro ou o artigo, é dessa forma que faz. Coloca quando foi acessado. Por que você coloca quando foi acessado? Porque pode ser que tenha mudado, mas você está se garantindo que a data que você acessou estava lá o link, né? Então, porque esse é um trabalho que alguém pode querer utilizar. Todo trabalho científico alguém pode querer utilizar. E aí a pessoa vai, deixa eu ver o que é, já que a pessoa utilizou esse brandão dessa revista aqui, vai entrar lá e dar erro, né? Por quê? Você colocou aqui que você acessou dia 1º, hoje a gente já está em novembro, pode ser que quem publicou lá não tirou de lá, mas estava lá, né? Então, porque você acessou, você está mostrando que você acessou. Não é um negócio que você coloca qualquer endereço e pronto, né? Então, precisa-se ter uma confiabilidade, tá? Então, aqui é a forma de você fazer as referências, tá? Até aqui tudo bem? Bom, aí a gente De tem... boa, professor. Tá tudo de boa, né? A gente tem os elementos pós-textuais, né? Que para a gente aqui são todos opcionais e no TCC1 a gente não utiliza, né? Mas é importante também a gente apresentar, tá? Um glossário, né? Que é elaborado em ordem alfabética para fazer pesquisas, né? Um apêndice, quer dizer, você vai inserir informações adicionais que não estão dentro do seu trabalho. Se você fez alguma pesquisa, se você as questões que você colocou, você quer colocar como apêndice, ele vai tudo no final do trabalho, que é por isso que chama pós-textuais, né? Anexos, você quer anexar alguma coisa que está fora do seu trabalho, né? Também é opcional. E, por fim, um índice diferenciado do sumário, mas também é opcional. Então, quer dizer, dependendo do trabalho que você pegue na internet, pode ser que tenha tudo isso. No nosso caso, no TCC1, todos são opcionais e é opcional, nenhum é utilizado, tá? Mas existem os elementos pós-textuais, tá? Bom, de novo, falando da preocupação que tem que ter, que tem que conhecer, trabalhar um pouquinho com o Word, né? Então, o formato, tá? Todos os textos têm que ser tamanho 12, né? Exceto, né, títulos,
que são apontados, mas o texto inteiro, o tamanho do texto tem que ser 12. Então, tem muitos alunos que não se preocupam com isso. Uma hora faz um tipo de letra, outra hora faz outro tipo de letra. Não. É Arial ou Times New Roman, né? Então, um dos dois. Esse que é usado no documento científico, tá? E tamanho 12. Ficar atento a isso, porque às vezes você copia e cola, ele pega e muda o tipo de letra, né? Então, faz parte de ter um tipo de letra único, tamanho 12 e sem não misturar tipo de letra, tá? O único caso que tem é quando a gente tem citação direta que tem um recuo de 4 centímetros, né? Então, a gente tem aqui, né? Ó, aqui, com base nesse panorama e diante da importância do papel de gestão, esse aqui é tamanho 12, né? Aqui é uma citação direta, que pegou-se um pedaço do livro, ou um pedaço do livro do Chavenato, e colocou aqui. Então, aqui são, aqui que ele está falando, né? No caso, um recuo de 4 centímetros, está vendo aqui, ó? 4 centímetros, o recuo, e o tamanho de letra 10, tá? Então, se não souber trabalhar direito com o Word, o que vai acontecer? Não vai conseguir fazer isso aqui, né? Então, é a importância de saber usar bem o Word, tá? Então, o formato é esse. Espaçamento no início de cada parágrafo, letra tamanho 12, e quando tem citação direta, recuo de 4 centímetros e tamanho 10. Tudo isso aqui está escrito lá no modelo, só estou trazendo aqui para reforçar com vocês, tá? Espacejamento, né? Então aqui, ó, o espaço entre linhas tem que ser 1,5, tá? Então não é 1, não é 2, tem que ser 1,5, é padrão. Então, se vocês olharem, vocês pegam um trabalho inteiro, vocês veem assim, ó, padrão inteiro, padrão, ó. O espaço entre as linhas é aquilo, é 1,5, tá? Margem, a gente tem que saber fazer margem, tá? 3 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros do lado direito e 2 centímetros na parte inferior. Então, isso aqui precisa ser padronizado, precisa ser configurado para fazer o trabalho. Isso aqui o importante é a gente configurar logo quando começa a fazer. Começa a fazer, já configura toda a página e pronto. E aí sai fazendo sem se preocupar. Porque se você for fazer de qualquer jeito e depois for querer configurar, fica mais complicado. Mas tá aqui, ó. As folhas devem apresentar margem à esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. Então, acima, né? Então, tem que seguir o padrão, tá? Não tem como reclamar. Notas de rodapé, se for usar nota de rodapé. Então, a nota deve ser digitada, eu coloco aqui datilografada, mas nem se usa mais, né? Ficando separado do texto. Então, quer dizer, se alguém quiser usar nota de rodapé para explicar alguma coisa, tem que se fazer, né? E aí o tamanho e tudo mais precisa ser usado, tá? Então precisa saber como que faz a nota de rodapé. Tem uma opção lá no Word que aponta isso, né? Indicativos de seção. O indicativo de seção é alinhado na margem esquerda. Então aqui, não adianta fazer ele no meio, né?
Então tem que ser alinhado na margem esquerda, todos indicativos de seção. O título sem indicativos numéricos, título sem indicativo numérico, lista de ilustrações, lista de abreviaturas, listas de símbolos, sumário, referências, devem ser centralizados. Tá? Tudo que a gente está falando aqui, e aí faz parte do TCC1, o tutor vai corrigir. Então, é aquilo que eu falo, ele corrige como um gabarito, ele põe ali, deixa eu ver se está com margem 3, deixa eu ver se está com espaçamento 1,5, e aí ele pega e tira um pouquinho de ponto. Então, para que a gente vai perder se a gente sabe as regras, né? Numeração progressiva, né? Então, quer dizer, cada item que é um item de título, né? Tem uma numeração e cada item desse tem que começar numa página nova. Então, você tem lá, introdução, começou numa página. 2 objetivos, começa numa página nova. Tá? Então, numérico, é numerado crescente, né? Para facilitar quem está olhando. Se você tem subtítulo, aí você tem ele deslocado. Tudo isso o Word faz para a gente, mas precisa saber utilizar. Tá? Então, em negrito, tem que ser alinhado à esquerda. Tudo isso é padrão que a gente precisa seguir. Tá? Paginação, né? Então, a paginação é onde todo mundo apanha, né? Porque a paginação tem que começar a partir da introdução. Só que ela conta a capa, a contracapa, a folha de rosto e o sumário. Então, quando chega na introdução, ela é 3 ou 4 páginas, dependendo do caso, né? Mas ela começa aqui e tem que ser do lado direito, né? 2 centímetros da borda. Então, tem que ser nesse formato a página. Tá? Então, precisa-se colocar a paginação correta. Tá? Citações, né? Então, as citações também, o pessoal apanha bastante, mas lá no modelo tem a forma certinha que você faz citação. Quando é citação indireta, quando é citação direta, precisa seguir a regra, tá? Quando coloca página na citação, quando não coloca página. Abreviaturas e siglas, né? Mencionadas pela primeira vez no texto, a forma completa do nome procede à abreviatura ou a sigla colocada entre parênteses. Quer dizer, a primeira vez que aparece no texto, você coloca a sigla, depois você não precisa ficar repetindo mais, você só usa a sigla, né? Se você for usar equações e fórmulas, para facilitar a leitura, deve ser destacada no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhados à direita, na sequência normal do texto. É permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos. Quer dizer, quem quiser for usar equações e fórmulas tem que seguir esse processo. Ilustrações, né? Então, se você for usar figuras, tabelas, tem que ser nesse formato. Tem que ter o número e o título. Sempre centralizado. Não é do lado esquerdo nem do lado direito. Centralizado. A figura e o número, a palavra figura e o número, o quadro e o número precisa ser em negrito, né? No texto que a gente escrever, precisa fazer referência, não pode aparecer uma figura sem nenhuma referência. Então, aqui está explicando, né, que esse autor apresenta uma comparação com uma árvore
para conceituar as competências individuais apresentada na figura 1. Quer dizer, o texto faz uma referência à figura, né? E não pode ser, da mesma forma que a gente faz uma referência ao texto, a gente tem que fazer uma referência também, tem que fazer uma citação à figura. Então tá aqui, ó, qual que é a fonte, né? Aqui é um formato, né? Que foi de onde foi tirado. Então, esse aqui é o que compõe quando a gente coloca figura dentro do nosso projeto, tá? Então, não pode encher de figura, né, na fundamentação teórica, porque a gente vai ter um espaço de 3, 4 páginas, mas pode pôr uma figura se for representativa, né? Mas se for colocar, tem que ser nesse formato, tá? Nome centralizado, um número, né? Para que esse número, quando a gente for fazer o TCC2, podem existir várias figuras, aí nós vamos, no início do nosso trabalho, fazer uma lista de figuras em que página que cada uma está, né? Tabelas, né? Devem ser apresentadas conforme a indicação do IBGE, se for utilizar tabelas de valores e tudo mais, tem que ser no formato que o IBGE apresenta, tem que entrar no site do IBGE e ver o formato que ele apresenta, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, ficou bem explicado. Né? Muito bom, professor. Já estão pedindo socorro desde já, mas está bem explicado. Não, o importante é esse lado de vocês saberem